Ok, pessoal? Vamos lá? A questão diz o seguinte: determine as pressões efetivas e absolutas no ar, aqui no ar, e no ponto M. Esse ponto M aqui, ó, na configuração a seguir, nessa configuração. Ele dá aqui alguns valores que logo à frente nós vamos utilizar. Bem, para calcular essa pressão no ar e no ponto M, ou seja, aqui no ar e nesse ponto M, nós vamos utilizar a escala, ou seja, a equação manométrica. Para utilizar a equação manométrica, nós escolhemos um caminho a seguir dentro dessa tubulação. Então, eu posso sair da esquerda para a direita ou da direita para a esquerda. Independente de qual caminho você vai fazer, o importante é você lembrar que, dentro da tubulação, o caminho que você seguir, se você estiver descendo, suas pressões serão positivas. E, caso você esteja subindo, a sua pressão vai ser o quê? Negativa. Eu vou sair desse ponto, vou percorrer esse caminho e chegar aqui. Observe que do lado de cá nós temos um excedente horizontal da nossa tubulação. Isso não me interessa, tá, gente? O que me interessa é somente essas distâncias verticais aqui, ó. Somente as distâncias verticais. Tudo bem? Então, vamos lá. Montando a nossa equação manométrica, partindo desse ponto aqui, ó, daqui para o outro lado eu começo a descer. Quando eu desço, minha pressão é positiva. Então, aqui eu tenho água, a pressão que eu vou levar em consideração, pressão da água positiva. Então, eu tenho a pressão da água, H2O, positiva. Vou descer aqui e já imediatamente encontro o mercúrio. Agora, observe que esse mercúrio, ele tem de um lado e do outro da tubulação. O que me interessa é somente essa parte mais alta. Como a parte mais alta da coluna excedente está do lado de cá, e por ela eu passo descendo, então, descendo, a minha pressão do mercúrio ali é positiva, né? Hg. Essa parte de baixo, que se iguala aqui, eu desconsidero. Ela não faz efeito para o meu cálculo. Como ela não faz efeito para o meu cálculo, automaticamente eu entro aqui em água subindo. Se eu entro na água subindo, minha pressão vai ser o quê? Negativa. Subindo, negativa. Aqui eu tenho água, então pressão da água, H2O. Tá? Saindo da água eu vou entrar em óleo. Observem que aqui no óleo eu vou também entrar subindo. Então, subindo, minha pressão também é negativa. Pressão do óleo. E logo depois do óleo eu entro no ar também subindo. Então, menos a pressão do ar. Para manter o equilíbrio no meu sistema, toda a soma dessas pressões é igual a zero. Substituindo pelas equações para o cálculo da coluna de pressão aqui do fluido, a pressão que a água vai exercer é o peso específico da água, H2O, vezes a cota da coluna. Em todos os casos, a mesma coisa. A pressão do mercúrio vai ser o peso específico do mercúrio, vezes a cota, a pressão da água, de novo, peso específico da água, vezes a cota da água. E agora para o óleo, peso específico do óleo, vezes a cota do óleo, tá? Menos a pressão do ar, isso tudo igual a zero. Bem, ele passou para a gente aqui, ó, o peso específico do óleo, tá? E o peso específico do mercúrio. Observe que ele não passou da água. Subentende que ele já acha que você conhece o peso específico da água, que é um valor muito usual. O valor é de quanto? 10.000. Então, já estou substituindo o peso específico da água, 10.000. Essa cota é a cota dessa coluna, ou seja, é exatamente essa altura. 70 centímetros, que em metros equivale a quanto? 0,7. Então, eu tenho aqui 0,7. Mais o mercúrio. O mercúrio tem um peso específico de 136.000 newtons por metro cúbico. E a cota é de 30 centímetros, que em metros é 0,3. Então, aqui ó, eu vou ter 136.000 vezes a cota, que é 30 centímetros, 0,3. Menos a água que eu tenho aqui do lado de cá. Menos o peso específico da água, que é 10.000, vezes a cota, que é exatamente esse 70 centímetros aqui, 0,7. Menos o do óleo, que é aqui um valor de 8.500 newtons por metro cúbico, 8.500 vezes a cota do óleo, que observe, a cota do óleo é toda essa cota aqui, ó, ou seja, 80 centímetros, que em metros equivale a quanto? 0,8. Como eu quero encontrar essa pressão do ar, eu vou aproveitar que ela está negativa e vou passar ela para o outro lado, ela fica positiva, então tem aqui a pressão no ar. Então, se eu resolvo toda essa expressão, eu encontro a pressão no ar. Um pouquinho de observação matemática, vocês vão observar que aqui você tem 10.000 vezes 0,7. E aqui você tem menos 10.000 vezes 0,7.
certo? O que acontece é que esse resultado e esse eles vão acabar se anulando, porque esse é positivo e esse é negativo. Então, não preciso nem efetuar esse cálculo, eu posso cancelar eles aqui. Por quê? Porque 10.000 vezes 0,7 é 7.000, 10.000 vezes 0,7 é 7.000. Só que esse é negativo, esse é o quê? Positivo. Então, eles se cancelam. Tudo bem? Então, o que eu vou resolver aqui? Eu vou resolver essa multiplicação e subtrair dessa multiplicação para encontrar quem? A pressão do ar. Bem, 136.000 vezes 0,3 vai dar 40.800. Tudo bem? Menos essa multiplicação de 8.500 vezes 0,8 vai dar 6.800. 6.800, que é igual à pressão do ar, que é o valor que ele está querendo que a gente encontre. Resolvendo isso e dando uma arrumada na equação, 40.800 menos 6.800 vai dar 34.000. Então, a pressão no ar é um valor de 34.000. 34.000, o resultado é em Pascal. Porém, a gente pode responder isso também em quilopascal. Para encontrar o valor em quilopascal, basta você pegar esse valor e dividir por 10 a terceira. Se você divide por 10 a terceira, você transforma ele em quilopascal. Vai dar 34 quilopascal. Tudo bem? Então, esse aqui é a nossa pressão no ar na escala, não esqueçam, na escala efetiva. Então, determinei aqui a pressão no ar, ou seja, a pressão nesse fluido ar aqui, na escala que ele pede primeiro, efetiva. Tudo bem? Então, está aqui 34.000. O que nós vamos fazer agora? Nós vamos calcular agora a pressão no ponto M. Tudo bem? Só que, se vocês observarem a pressão no ponto M, nós vamos seguir o mesmo caminho. Nós vamos descer na água, passar pelo mercúrio, subir em água e subir aqui no nosso, até chegar ao ponto M. Agora, até chegar ao ponto M, observe que a distância aqui em cima, daqui para cá, é 30 centímetros. Só que como eu entrei subindo, se isso aqui tudo é 80 e aqui eu tenho 30, esse segmento que eu vou subir aqui equivale a quanto? 50 centímetros. Então, basicamente, eu vou resolver novamente toda essa equação com um detalhe. Aqui, ao invés de ser 80 centímetros, aqui vai ser um valor de quanto? 50 centímetros, tá? Então, o que nós vamos ter aqui, ó? Eu vou ter novamente toda essa equação, tá? Eu vou até aproveitar isso aqui, ó. Eu vou ter de novo toda essa equação, porque eu vou descer na água, eu vou descer no mercúrio, depois eu vou subir na água, depois eu vou subir no óleo. Só que eu não vou chegar aqui, ó, no ar. Eu vou chegar onde? No ponto M. Então, eu vou trocar isso aqui, ó, pelo ponto M. Então, vou ter o seguinte, tá? Eu vou ter aqui, vou aproveitar isso aqui e vou fazer o seguinte, ó. Água vezes cota mais mercúrio vezes cota menos água vezes cota menos óleo vezes cota é igual à pressão no ponto M, que agora não é no ar, é no ponto M. E aí, de novo, o que difere dessa para essa é que aqui, ao invés de ser quanto? 0,8, aqui nós vamos ter quanto? 0,5, tá? Então, de novo, substituindo aqui, ó, eu vou ter 10.000 vezes 0,7. A gente já sabe o que vai acontecer, né? Mas vou montar a equação completa. 136.000 vezes 0,3 menos 10.000 vezes 0,7 menos, agora, 8.500 ainda é o peso específico do óleo, 8.500. Só que vamos lembrar que o óleo não vai subir 80 centímetros, e sim quanto? 50 centímetros. Então, ao invés de 0,8, eu vou colocar quanto? 0,5. É igual à pressão no ponto M. Tudo bem? Aí eu vou juntar isso aqui para não confundir com a de cima. Vamos de novo lembrar que esse valor e esse valor, eles se cancelam, que essa multiplicação aqui vai ser subtraída dessa para a gente poder encontrar a pressão no ponto M. Essa multiplicação continua dando 40.800 menos, agora,
8.500 vezes 0,5 vai dar 4.250, e isso vai ser igual à pressão no ponto M. Pressão no ponto M. Resolvendo, tá? Resolvendo isso aqui, a gente encontra que a pressão no ponto M é um valor de 36.550. Deixa eu subir aqui, né? 36.550, o quê? Pascal. E aí, de novo, para transformar em quilopascal, divide-se isso por 10 à terceira. Dividindo por 10 à terceira, nós vamos pegar e encontrar a pressão no ponto M num valor de 36,55 quilopascal. Então, essa aqui é a nossa pressão no ponto M. Lembrando que, de novo, estamos trabalhando na escala o quê? Efetiva. Tudo bem? Então, a pressão no ponto M, na escala efetiva, é um valor de 36,55 quilopascal. Agora, como é que nós fazemos para transformar essas escalas efetivas em escala absoluta? Bem, a pressão absoluta é uma escala de medida de pressão que, ao contrário da efetiva, a absoluta, ela leva em consideração a pressão atmosférica. Vamos lembrar que a efetiva desconsidera a pressão atmosférica. A absoluta leva em consideração. Então, a pressão absoluta, ela nada mais é do que a pressão efetiva que nós encontramos, mais o valor da pressão atmosférica. Então, pressão na escala absoluta é o valor da escala efetiva, que não leva em consideração a atmosférica, mais a atmosférica. Ou seja, a escala efetiva não leva em consideração a atmosférica, e a escala absoluta a gente leva em consideração a escala atmosférica. Para transformar de efetiva em absoluta, a gente tem que somar a pressão atmosférica no local. Por isso, ele passou aqui, ó, essa leitura barométrica, ou seja, a leitura barométrica que ele passa é o valor da pressão no local. Aqui ele dá um valor de 740 milímetros de mercúrio. Então, a gente vai calcular aqui a pressão atmosférica no local. A pressão atmosférica no local, tá? A gente vai utilizar a equação para a pressão de fluidos, tá? É o peso específico vezes a cota. Como ele está utilizando mercúrio, eu preciso dessa cota. Porém, fácil de entender, tá? 740 milímetros de uma coluna de quê? Mercúrio. 740 milímetros de uma coluna de mercúrio. 740 milímetros em metros equivale a um valor de 0,74 metros de uma coluna de quê? De mercúrio. 0,74 metros é exatamente a cota que a gente tem para a coluna de mercúrio. Como o peso específico do mercúrio a gente também já conhece, eu posso calcular a pressão atmosférica no local. Então, a pressão atmosférica no local vai ser a pressão, ou perdão, o peso específico do mercúrio, que ele passou de 136 mil. Então, eu vou ter aqui, ó, 136 mil, multiplicado pela cota, que é esse 0,74 aqui. 0,74. Então, essa pressão atmosférica vai dar um valor de aproximadamente 101 mil pascal. Como nossos valores estão em quilopascais, eu vou dividir por 10 à terceira para transformar isso em quilopascal. Então, com isso, a pressão atmosférica no local, tá, equivale a um valor aproximado, vamos lembrar que está aproximado? 101 quilopascal. Essa é a pressão atmosférica no local. Agora, como nós calculamos a efetiva, para que eu possa encontrar a escala absoluta, eu vou pegar os valores que nós encontramos na escala efetiva e somar a pressão, o quê? Atmosférica. Qual o valor da pressão atmosférica? 101 quilopascal. Então, voltando aqui na primeira questão, a nossa pressão no ar foi de 34 kPa. Para transformar isso na escala absoluta, vamos lembrar que isso aqui está na escala efetiva. Na escala absoluta, eu vou pegar a pressão efetiva, 34 kPa,
e somar com a pressão atmosférica que nós encontramos num valor de 101 kg. Então, na escala absoluta, a pressão 34 mais 101 vai dar 135 kPa. Com uma observação muito importante, gente, toda vez que a pressão estiver na escala absoluta, é necessário você colocar um ABS. Quando não tem o ABS, a escala é o quê? Efetiva. Então, essa aqui é a nossa escala absoluta. Absoluta. Isso aqui para a pressão aonde? No ar. Então, agora falta que a gente calcule a pressão absoluta no ponto M. No ponto M, nós vamos fazer a mesma coisa. Ou seja, a pressão absoluta no ponto M vai ser a pressão efetiva, 136,55 K, mais a pressão atmosférica, que vale 101 K. Quando a gente soma isso, nós vamos encontrar quanto? 137,55 kPa. Então, esse aqui é o valor da nossa pressão no ponto M, tá? Vamos lembrar que esse aqui é no ponto M. No ponto M. Na escala efetiva e na escala absoluta. Efetiva e absoluta. Tudo bem? Então, tá aqui. Pressão no ar, 34 kPa na escala efetiva, 135 kPa na escala absoluta, tá? Pressão no ponto M. Pressão no ponto M, 36,55 kPa na escala efetiva e 137,55 na escala o quê? Absoluta. Depois de termos calculado a pressão atmosférica no local, no valor de 101 kPa. Tudo bem, gente? Então aqui a gente encerra a questão. Espero que vocês gostem e não se esqueça, inscreva-se no canal e deixe seu like. Um abraço a todos. Valeu!